Okay, guys, so today we are going to talk about similes and metaphors. It's a vocabulary class. Nós vamos falar sobre figuras de linguagem em inglês. Nós chamamos de figure of speech. Figuras de linguagem. Especificamente, na aula de hoje, nós vamos falar sobre duas figuras de linguagem chamadas simile and metaphor, que em língua portuguesa seria simile e metáfora. Bom, antes da gente iniciar esse tema, eu quero contextualizar com vocês o que é uma figura de linguagem. Uma figura de linguagem é uma forma de falar, é uma forma de expressar as nossas ideias. E existem várias figuras de linguagem diferentes. Por exemplo, a ironia é uma figura de linguagem. Né? Suponhamos que alguém vai lá e pisa no seu pé. Aí essa pessoa olha para você e pergunta: Ah, eu te machuquei? E aí você responde: Não, imagina. Isso é uma figura de linguagem, é uma ironia. O que, na verdade, quer dizer exatamente o oposto. Né? É claro que você me machucou, seu tonto, você não está vendo? Então, a ironia é uma forma de falar, é uma figura de linguagem. Vamos ver outros exemplos. A prosopopeia. Vocês vão aprender em língua portuguesa no próximo bimestre com a professora de português de vocês. Prosopopeia, o que é? É atribuir características humanas a coisas inanimadas, né, como objetos, ou os animais. Então, por exemplo, se você fala assim, ó, eu sentei no braço do sofá. O braço, não, o sofá não tem um braço, ele tem uma lateral. Né? Se a gente chama de braço, nós estamos dando uma característica humana para o sofá. As pernas da mesa, as pernas da cadeira, na verdade, elas têm hastes de apoio, né? Hastes de madeira que servem de apoio. Mas a gente chama de pernas. Então a gente está atribuindo uma característica humana. Em fábulas também, quando os animais têm características humanas, eles conversam, eles saem para trabalhar, vestem roupas de pessoas humanas, têm que parar para cozinhar, para consertar a casa, estão atrasadas para o serviço, fazem jantares em família. Então, essas características que são atribuídas aos animais, né, em historinhas, como fábulas, ou outros textos narrativos, é chamada nessa figura de linguagem de prosopopeia. Tem outra, por exemplo, a hipérbole. Hipérbole é o exagero. Se você fala assim, eu morri de rir. Você morreu mesmo? Claro que não. É uma forma de falar em que você está exagerando, né? Você disse que você morreu de rir porque você riu muito, né? Nós estávamos morrendo de fome. Nós estávamos morrendo de fome, ninguém estava perecendo. É uma forma de falar que você estava com muita fome. Né? Ela chorou rios de lágrimas. Mesma coisa, é um exagero. Né? Então, assim, essas formas de falar são chamadas de figuras de linguagem. Tá? Na língua portuguesa, e em inglês são chamadas de figure of speech, né? Que é uma figura de fala. Em inglês tem uma característica diferente. Bom, especificamente na aula de hoje, nós vamos aprender duas figuras de linguagem chamadas símile e metáfora. Vamos começar por metáfora, que é um pouquinho mais difícil. A metáfora utiliza uma outra história, um outro contexto, para se referir ao que você realmente quer dizer. Quando você usa uma outra história, um outro contexto, para referir-se ao que você realmente quer dizer. Professor, não estou entendendo isso.
contar uma outra historinha para dizer o que eu realmente quero dizer? Como assim, relacionar uma história com a outra? Por exemplo, quem já assistiu aquele filme Tá Chovendo Hambúrguer? Vamos começar por aí. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem metáfora. Aquele filme Tá Chovendo Hambúrguer, quem já assistiu aí? A galerinha, né? Então, naquele primeiro filme, qual é o problema que existe? O pai tem um problema com o filho de relacionamento. Ele não consegue conversar com o filho, compreender um ou outro, né? Eles têm um problema ali de relacionamento. O pai vive contando histórias de pescador para poder se referir ao que ele realmente quer dizer. Vou dar um exemplo. Eu não lembro das histórias que ele contava, mas ele dizia assim: se você quer pegar um grande peixe, então você precisa de um anzol melhor. Então, suponhamos, se você quer alcançar um grande objetivo, você precisa de de uma ideia melhor, suponhamos, né? Se você quer um objetivo, alcançar um objetivo maior, você precisa de uma ideia melhor, suponhamos, né? Digamos, provavelmente ele nunca disse essa frase lá no filme. Mas ele usava historinhas de pescador para se referir ao que ele queria dizer, exatamente como eu fiz aqui. Um peixe maior, um anzol maior. Né? Se você quer conquistar um objetivo maior, você deve, portanto, ter ideias melhores, ter ações melhores para alcançar aquilo. Uma outra pessoa que falava através de metáforas ou parábolas foi Jesus. Jesus, e eu vou ler aqui para vocês, disse muitas palavras, né, para as pessoas que o ouviam. Eu vou falar uma para vocês aqui, a parábola do semeador. Vamos dar uma lida aqui. Mateus capítulo 13, tá, pessoal? Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se sentou à beira do lago. Uma grande multidão se juntou ao seu redor. Havia tanta gente que Jesus entrou num barco e se sentou, e toda a multidão permanecia de pé na praia. Jesus lhes ensinou muitas coisas por meio de parábolas. Ele dizia: certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Estas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio dos espinhos, os quais cresceram e a sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Quem pode ouvir, ouça. Aí Jesus terminou a história. Aí os discípulos perguntaram, né? Os discípulos de Jesus então se aproximaram dele e lhe perguntaram: por que o Senhor ensina o povo por meio de parábolas? Perguntaram para Jesus. E Jesus respondeu: somente a vocês é dado o privilégio de conhecer as verdades secretas do reino do céu, e não os outros. Pois quem tem, receberá ainda mais e terá em abundância. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que ensina o povo por meio de parábolas. Eles olham, mas não veem. Ouvem, mas não entendem. Isso é muito importante. Jesus estava falando para pessoas simples, galera. Pessoas pobres, pessoas sem estudo. Não adiantava Jesus chegar com um papo teológico, aquela coisa toda. Eram pessoas simples, queriam ouvir uma palavra de conforto, uma história, algo que eles pudessem gravar e levar para a vida. E Jesus sabia disso. Jesus falou que eles olham, mas não veem. Ouvem, mas não entendem. Não adianta falar com esse linguajar todo. A gente tem que contar historinhas. Então Jesus percebeu que contar parábolas era muito mais útil, porque ele estava contando uma parábola sobre um semeador, sobre sementes, sobre solo fértil, sobre um solo com espinhos, sobre as aves do céu comendo as plantas e as sementes. Imaginem,
Ao redor de Jesus haviam centenas, talvez milhares de pessoas que trabalhavam nos campos de agricultura, que trabalhavam na construção, que trabalhavam como pescadores, pessoas simples. Eram pessoas que conseguiam entender isso aqui. Não ia entender, é muito difícil, mas iam entender essa historinha aqui. O que Jesus realmente queria dizer com essa história? Essa semente, pessoal, é a palavra de Deus, é o evangelho. Então, olha só, certo homem saiu para semear, para pregar o evangelho. Enquanto ele estava pregando, algumas das suas sementes, né, o evangelho caiu à beira do caminho para algumas pessoas. Mas antes que as pessoas pudessem receber, as aves do céu comeram. Ou seja, antes que algumas pessoas pudessem receber o evangelho, elas já foram convencidas a outras coisas, ao ateísmo, a outras religiões, enfim. Outra parte caiu no meio das pedras. Então o semeador foi jogando as sementes, umas sementes caíram no meio das pedras. Tinha pouca terra, elas cresceram, não criaram raízes, veio o sol e elas morreram. Significa aquela pessoa que nunca se aprofunda na palavra de Deus e que muito facilmente, como um solzinho, a pessoa já deixa de crer na Bíblia, já deixa de crer em Deus. Vocês entenderam? Tem pessoas assim também. E depois, algumas caíram no meio dos espinhos. Né? Esses espinhos cresceram e sufocaram a planta. Então, pessoas assim que recebem o evangelho, mas com o passar do tempo, são convencidos pelas pessoas a desistir, pela família, pelos amigos. E por último, uma parte das sementes caiu em terra boa. Deu frutos. Aquela semente cresceu, se transformou em árvores e tudo mais. Então veja bem, por que Jesus não falou isso logo? Falou, pessoal, o negócio é o seguinte, a pregação do evangelho é assim, existem pessoas aqui que vão aceitar. Existem pessoas aqui no meio de vocês que vão aceitar aqui agora, mas que depois, com qualquer probleminha na vida de vocês, vocês vão abandonar. Outras pessoas aqui vão ser convencidas por parentes, por amigos, por cônjuge, a abandonar a fé. E só uma parte de vocês aqui vai aceitar essa verdade. Se Jesus tivesse falado isso, talvez alguns não conseguissem entender. Então ele usou, uma parábola. Ele usou um tipo de metáfora. Ele contou uma outra história para que as pessoas pudessem entender o que ele realmente estava dizendo. Isso é uma metáfora. E é justamente usado para isso. Faz uma comparação entre uma outra história e o que você realmente quer dizer. Faz uma comparação indireta, né? Ele está comparando aqui o semeador com uma pessoa que prega o evangelho. Entendeu? Ditados populares também podem ser enxergados, de certa forma, como uma espécie de metáfora. Usa uma outra linguagem comparando com algo que você quer dizer. Você fala assim, cavalo dado não se olha os dentes. O que significa? Significa que se você ganhou um cavalo, ou seja, se você recebeu um cavalo de graça, você não pode ficar criticando se o cavalo está com dente ruim, está com dente bom, se o cavalo é magrelo, se o cavalo veio sem ferradura, você não pode ficar criticando. Você não recebeu de graça? Então você não pode criticar. E isso se aplica a outras coisas também. Se você recebeu algo de graça, você não pode ficar criticando. Então vocês estão entendendo? A gente usa uma outra linguagem para se referir ao que realmente queremos dizer. Como parábolas, como ditos populares também, de certa forma, trazem essa ideia de comparar coisas de forma indireta. Em boca fechada não entra mosquito. O peixe morre pela boca. E vários outros ditos, né? Fazem uma comparação entre uma outra linguagem e o que realmente queremos dizer. Dá para entender mais ou menos o que é uma metáfora? A gente usa uma outra linguagem para se referir ao que realmente queremos falar, fazendo essa comparação, assim como Jesus fazia, assim como nós fazemos, às vezes, usando ditados populares que
que é uma maneira de fazer metáforas. Deu para entender isso aí, galera? Agora, o que é uma símile? Símile, em português, em inglês simile, significa semelhança, comparação, comparar uma coisa com a outra. Por exemplo, aprender inglês é como aprender uma nova cultura, sabe? Ter a casa própria é como realizar um sonho. Vocês estão entendendo? Tirar nota 10 em matemática é como viver em paz. Você compara uma coisa com a outra. Literalmente, diretamente usando é como. Tá vendo? Isso é uma símile, uma comparação de uma coisa com outra. Metáfora, você faz uma comparação, sim, mas indireta, usando uma outra história, uma outra linguagem para se referir ao que você quer dizer. Ok? Aqui nós temos um texto. Eu vou abreviar a ideia para vocês. Uma criança de 7 anos conseguiu arrecadar quase US$ 1 milhão com um livro que ele escreveu chamado Barra de Chocolate. Por que ele fez esse livro? Para poder ajudar um amigo dele, de 8 anos de idade, chamado Jonah Pornazarian, nome diferente, de 8 anos de idade, que sofria de uma rara condição de saúde. O Dylan doou esse R$ 1 milhão para uma universidade, a Escola de Medicina da Universidade da Flórida, que começou a estudar formas de encontrar uma cura para o amigo dele, Jonah, de 8 anos de idade. Estão vendo? E aí, quando entrevistaram o Dylan, o escritor desse livro, Chocolate Bar, ele disse, ó, according to Dylan, puxa, according to Dylan, peraí, pessoal, deixa eu pegar aqui de novo. Ele fala o seguinte, according to Dylan, helping a friend, olha só. According to Dylan, going to the beach is like a chocolate bar. De acordo com Dylan, ir para a praia é como uma barra de chocolate. Nadar é como uma barra de chocolate. Ajudar um amigo como Jonan é a maior barra de chocolate. Ele usa barra de chocolate, né, para dizer algo que ele gosta muito. E quando a gente começa a analisar, pessoal, a estrutura de símile e metáfora, ó, em inglês, quando nós queremos comparar coisas com características similares, nós podemos usar uma figura de linguagem chamada simile. Né? Quando nós queremos comparar coisas com características similares, nós podemos usar uma figura de linguagem chamada simile. Uma das características da simile é o uso da preposição like, como, ou da expressão as, to present a comparison. It is a direct comparison. Então, nós podemos usar like, que significa como, e as, que significa tanto quanto, para apresentar uma comparação. Né? É uma comparação direta. Uma comparação direta. Look at some examples. Swimming is like a chocolate bar. Ó, nadar é como uma barra de chocolate. Não precisa fazer sentido. A grande questão é, ele está comparando uma coisa com a outra usando like, como isso é como aquilo. Ele está fazendo uma comparação. Naquela música que nós ouvimos na aula passada, Perhaps love is like a window. Talvez o amor seja como uma janela. Uma comparação direta, ó. Estou usando como. As significa tanto quanto.
Tá? Pega aí seu lápis ou sua lapiseira no seu material, faz uma observação. Like significa como, as significa tanto quanto. Ó, ajudar um amigo é tão bom quanto uma barra de chocolate. Ajudar um amigo é tão bom quanto uma barra de chocolate. Então, tão quanto faz uma comparação de uma coisa com outra. Outro exemplo aqui, que também ouvimos na música da aula passada, Perhaps Love. Love is as strong as steel. O amor é tão forte quanto o aço. Nesses 3 pontinhos fica alguma característica. Essa coisa é tão adjetivo quanto outra coisa. Essa coisa é tão adjetivo quanto outra coisa. Como assim adjetivo? Qualquer adjetivo. Esse livro é tão bom, olha, adjetivo, quanto aquele outro livro. Esse filme é tão interessante quanto os outros que foram feitos pela mesma produtora. Certo? Então, tanto quanto também é uma forma de comparar. Então, se a gente bate o olho numa frase e tem like ou as, é uma símile. É uma comparação direta. Comparando duas coisas diretamente, é uma figura de linguagem. It's a figure of speech in English. Tá? É uma figura de fala, de linguagem em inglês. Agora, outra figura de linguagem, né? There is another figure of speech called metaphor. Então, a outra figura de linguagem chamada metaphor, metáfora. We also use it to compare things. Nós também a usamos para comparar coisas, mas de uma forma indireta. We do not use the word like or the expression as. Então, olha só, aqui pode até marcar um xizinho em cima de like e as. A gente não vai utilizar essas palavras para fazer comparações com metáforas. Metáfora a gente usa uma outra história, um outro contexto, comparando com o que nós realmente queremos dizer. Então não vai usar a preposição like ou a expressão as como na símile. Essas duas expressões eu só uso na símile. A metáfora tem outra linguagem. Por exemplo, perhaps love is like an open door. Talvez o amor seja uma porta aberta. Da música que ouvimos. Talvez o amor seja uma porta aberta. Ou seja, talvez o amor nos dê oportunidades. Estão percebendo? Metáfora pode se referir a uma coisa que eu estou querendo dizer. For some, love is a way of living. For some, love is a way of living. Para alguns, o amor é uma forma de viver. Para alguns, o amor é uma forma de viver. Ou seja, para algumas pessoas o amor faz parte da vida, é imprescindível. Elas precisam do amor. Entendem? Então, são 2 exemplos de metáforas aqui, galera. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ler algumas frases, citações famosas de grandes personagens da história, e nós vamos definir se as frases deles são similes or metaphors, ok? So, to the next page. Eu vou dar a primeira como exemplo, tá? Então, nós temos uma frase do clérigo americano Henry Ward, que ele diz: Books are not men, and yet they stay alive. Os livros não são homens, contudo, eles estão vivos. Os livros não são homens, contudo, eles estão vivos. Ou seja, eles vivem, eles trazem ideias, eles conversam conosco, eles mudam opiniões, eles mudam governos, sociedades. Os livros estão vivos de acordo com ele. Isso é uma simile ou uma metáfora? It's a simile or a metaphor. Já está escrito ali, né?
Metaphor. Tem a letrinha M. Agora, vamos fazer as próximas. Fiquem ligados aí. Na próxima frase, olha só, vou ler aqui com vocês. Vou pegar o meu outro material aqui para não matar a surpresa. Vamos lá, na próxima frase, vocês estão vendo aí na página 41, letter B. Uma frase do reformador da educação americana, né? Horace Mann. Ele diz o seguinte: A house without books is like a room without windows. Uma casa sem livros é como um quarto sem janelas. Uma casa sem livros é como um quarto sem janelas. E aí? It's a simile or a metaphor? É uma comparação direta, uma símile, ou é uma metáfora? Vejam ali as características que nós aprendemos há pouco. Uma casa sem livros é como is like. Uma casa sem livros é como um cômodo sem janelas. Is like a room without windows. É uma símile, pessoal, né? Porque, olha só, tá usando is like. Is like. Isso é como aquilo. Uma casa sem livros é como um cômodo sem janelas. Vamos para a próxima. Letter C. Uma frase do grande físico alemão Albert Einstein. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Life is like riding a bicycle. E aí? Simile or metaphor? Simile. Olha só. A vida é como andar de bicicleta. Para se manter balanceado, você deve continuar se movendo. Físico alemão Albert Einstein. Letra D. If London is a watercolor, New York is an oil painting. Olha só, se Londres é uma aquarela, Nova York é uma pintura a óleo. Se Londres é uma aquarela, então Nova York é uma pintura a óleo. Simile or metaphor? Metaphor. Porque eu não estou fazendo comparação direta, certo? Não estou fazendo uma comparação. Londres é como uma aquarela e Nova York é como uma pintura a óleo. É de Peter Schoffer. Né? Letra E. Frase do grandiosíssimo escritor britânico William Shakespeare. Ele diz: All the world's a stage, and now the man and woman merely players. O mundo inteiro é um palco. E todos os homens e mulheres meros atores. Simile or metaphor? O mundo inteiro é um palco e todos os homens e mulheres meros atores. Metaphor, não é? É uma metáfora. Frase agora, letter F, de Abraham Lincoln. Foi um presidente americano muito famoso por dar fim à escravidão nos Estados Unidos. E foi morto por isso, né? Foi morto num teatro baleado. Character is like a tree, and reputation its shadow. The shadow is what we think it is, and the tree is the real thing. Então vamos lá. O caráter é como uma árvore e a reputação a sua sombra. Vem aí, a reputação, a sombra é o que nós pensamos que é. E a árvore é o que é de fato. O que é realmente, a pessoa é de fato. Então vamos lá. O caráter é como uma árvore. Árvore. E aí? Simile. Muito bem.
Para a gente concluir, letter G. Para a gente concluir, na letra G, cultivation of the mind is as necessary as food to the body. Marcus Túlio, imperador romano, ele disse: a cultivação da mente é tão necessária quanto o alimento para o corpo. A cultivação da mente é tão necessária quanto o alimento para o corpo. Is as necessary as food to the body. Simile or metaphor? Simile, né? É uma simile, mostra semelhança, comparação entre duas coisas. Não é tão impossível assim, né? Vocês viram que não é tão difícil, a ideia é simples, dá para pegar tranquilamente. Então eu vou pedir para vocês, por gentileza, tentem fazer o exercise number 2, tá? Exercício número 2.